Supclass Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. No episódio de hoje, você vai aprender como implantar a mentalidade de prevenção de perdas no seu supermercado e, consequentemente, ter mais lucro. Olha só que conteúdo imperdível. Mas, antes disso, quero convidar você a conhecer a plataforma da Supclass. Uma plataforma que reúne dezenas de especialistas focado no seu desenvolvimento, no desenvolvimento do seu time. Lá dentro você tem conteúdos, aulas especificamente falando, que vai ajudar você a aprender mais sobre marketing, fluxo de caixa, gestão de açougue, gestão comercial, prevenção de perdas e muito mais. Aproveite o valor promocional de lançamento e ainda você tem 7 dias grátis. Acesse agora supclass.com.br e maratone a Netflix do varejo. Hoje estou com um cara sensacional. Ele é CEO da OE Super, orientação especializada em supermercado. Ele é formado em administração de empresas, MBA em gestão empresarial, mais de 16 anos de experiência no varejo. Será uma aula esse podcast. Seja muito bem-vindo, Renato Carvalho. Olá, Luciano. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa contribuir um pouco mais para o enriquecimento do supermercadista, do time do supermercado. Estou à disposição. Que legal, com certeza, Renatão, vai contribuir e muito, né? Tem bastante anos de experiência, o seu conhecimento vai somar aí na vida de quem está nos ouvindo. Eu gosto muito de começar o podcast conhecendo as pessoas que eu entrevisto, que está aqui compartilhando conhecimento. E quem é Renato Carvalho? Então, a minha vida profissional ela começa lá aos 15 anos, por incrível que pareça. Meu pai é daquele jeitão que o filho precisa trabalhar. Desde cedo? Desde cedo. Legal. Só que um pouco diferente. Ele era advogado, possuía uma empresa ali das rotinas burocráticas do departamento pessoal, fechar a folha de pagamento. Ele falou, não, você vai sair do colégio, vem pra cá me ajudar. Mas eu vou fazer o quê? Não, você vem pra cá me ajudar. Bom, então saía do colégio, comecei a fazer uns servicinhos de banco e tal. E aos poucos comecei a fazer rotinas de lançamento, fechamento de folha, conferência. E quando eu completei 18 anos, um dos clientes levou a folha de pagamento para dentro do supermercado. E nesse projeto de levar a folha de pagamento, eu acabei indo junto. Que legal. Acabei indo trabalhar ao supermercado. No início, fechando folha. Isso lá no interior de São Paulo? Isso, no interior de São Qual Paulo. que é a cidade que você nasceu? Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. Ô, cidade bonita. E comecei a fazer um lançamento de folha, fechar folha, conferir ponto, enfim, toda aquela rotina burocrática. Aos poucos a gente foi saindo dessa célula burocrática para uma estratégia um pouco maior de recursos humanos, recrutamento e seleção e assim por diante. E depois passei por um projeto de virada de software, onde eu coordenei o time para que a gente pudesse instalar o novo software. Perfeito. Deu muito certo, muito bacana. E depois fui conhecer a operação de loja. Então esse é meu caminho como CLT dentro do supermercado. Recursos humanos, tecnologia e operação. Em seguida, eu notei uma dor ali do supermercadista, entender processo e confiar em números, né, que pudesse tomar decisão. E a partir daí eu decidi ajudá-los com uma orientação especializada. Então ali em 2013 eu montei a minha empresa e saí pelo mundo oferecendo solução. Que legal. Bacana. Então você ficou quantos anos no supermercado? Eu fiquei de 2006 a 2013. Perfeito. Aí você passou por vários departamentos lá. CPD, operação ali. E como que foi essa conexão, assim, por exemplo, você ajudou a implantar o sistema, você falou. Como é que foi para você essa questão de implantar o software, migrar de um sistema para o outro, cultura? Você lembra aí como é que foi para você participar disso? Olha para você ver que legal. Quando eu fui convidado para coordenar o time, era muito claro que o meu conhecimento técnico era inferior ao da equipe. Mas eu fui incumbido de gerenciá-los. Perfeito. De a gente trilhar o mesmo caminho.
E nessa tarefa de entender o novo sistema de trabalho, de entender a nova estrutura do software, a gente tem que aprender processo. Sim. Então, eu estava lá na minha bolha do recursos humanos, Uhum. onde eu procurava encontrar competências, e a gente vai para uma outra bolha, que é entender processos. Sim. E aí é onde você conhece o universo por trás das cartilhas para mercadistas. É ali como que é a montagem de um pallet, como que é as rotinas de lançamento de um açougue, e assim sucessivamente. E esse conhecimento depois, dentro da operação de fato, aí isso amplia, isso dá um universo muito vasto. O supermercado é muito dinâmico, o supermercado ele é muito amplo. Eu costumo dizer que a gente tem todas as vertentes dentro do supermercado. A gente atende, a gente é um setor logístico, a gente é uma fábrica, a Perfeito. gente tem um emaranhado tributário, enfim, o supermercado é encantador. São várias lojas dentro de uma única loja, né? São várias operações. Você tem açougue, né? Você tem produção, você tem padaria, você tem a parte de horti. É uma infinidade de coisas. Tem a questão logística. É bem interessante, né? O segmento supermercadista, ele desenvolve o empresário, assim. Ele exige do empresário muitos conhecimentos, né? É muito interessante mesmo. E o mais interessante que isso é que a gente começa a entender que esse dinamismo ele não serve mais como muleta para ser desorganizado. Uhum. Muitas vezes a gente encontra empresário que diz que minha vida é uma loucura, eu passo 24 horas do dia apagando incêndio, porque o supermercado é isso. Não, o supermercado não é isso. O supermercado é um organismo vivo, acelerado, mas que possui regras. Uhum. Tá? E esse dinamismo, de forma estruturada, permite tomar decisão rápida. Os últimos anos vem mostrando que controle, informação precisa, permite a gente virar a direção do navio de forma muito rápida e precisa. Uhum. Então, esse profissionalismo na tomada de decisão, ele não deixa o dinamismo de lado. Pelo contrário, essa capacidade de tomar decisão, ele integra o dinamismo do varejo. Perfeito. Quando você, hoje, né, você começou a consultoria com 2013. Como é que foi para você esse primeiro cliente? O que você ajudou a ele implantar? Como é que foi esse desenvolvimento? O primeiro cliente sempre dá gastrite, a preocupação é muito grande, mas é bem nessa linha de raciocínio. Olho na conta bancária, Uhum. não vejo dinheiro. Sim. Eu olho no estoque, ele definhando. E o que acontece? O primeiro pensamento é que estão me roubando. Uhum. Eu preciso colocar um guarda lá no recebimento, ou vou olhar os operadores de caixa. E geralmente, isso ocorre, mas geralmente é ineficiência de operação. É um aumento absurdo de perda, uma falha de manipulação, falta de processo de identificação, e quando a gente não tem esses números na mão, fica passando 1000 minhocas na cabeça. Né? Diferente de quando você abre um relatório e fala: estou com um problema assim, minha linha de ação é essa, e nós vamos por esse caminho, que o resultado se dará em X tempo. É bem nesse caminho. Perfeito. E aí, mas, beleza, pegando esse gancho, ele reclamou, um empresário chega para você e reclama: cara, eu tô com um problema aqui, não tô vendo dinheiro, né? Meu estoque não tá batendo. Quais as primeiras ações que você toma com ele, né, junto dele ou junto do time, para começar a estruturar isso da melhor forma? Tudo começa na cultura. Tudo é o foco nas pessoas. Você acha que, tipo assim, quando você entra nesse supermercado aí, como exemplo, né, que foi então o primeiro cliente, tinha problema cultural. Cultural. Então a primeira coisa que você fez foi entender, identificar isso e começar a implantar um novo modelo de cultura? Seria isso um dos passos, por exemplo? Eu costumo dizer que escada a gente começa lavando de cima. Uhum. Se a gente começa lavando de baixo, quando a gente for lavar de cima, ela suja de baixo. Então, assim, o proprietário, o gestor, ele tem que entender o fluxo como um todo. Uhum. Então, quais os reflexos de cada tomada de decisão e interiorizar.
colocar isso dentro das atitudes. Esse é o mais importante. A cultura, ela não fica no livretinho. Aqui é a nossa missão, nossa visão. A cultura, ela está nas atitudes, no dia a dia. Então, antes de mais nada, a gente tem que colocar esse processo de cultura no gestor e vir descendo na pirâmide. Tá? Perfeito. Então, mais do que treinar pessoas. Quando a gente fala em treinar, a gente está aperfeiçoando capacidade técnica. Nós precisamos desenvolver pessoas. Certo. Tá? Elas têm que, a partir daquele momento, pensar de forma diferente. Tá? Então, quando a gente começa, não tem o resultado da empresa. Então, vamos entender o que está acontecendo? A gente tem uma sequência de dados que são obrigatórios, são KPIs obrigatórios, além do supermercado. Quando a gente começa a identificar isso e comparar o mercado, a gente começa a entender que não tá legal. Não estou no caminho certo. Não. E aí não é, mais uma vez, ficar atrás de uma mesa, não é ficar dando ordens, é sujar a mão. É ir dentro de câmara fria, é ir dentro, no recebimento de mercadoria, entender como que está a organização desse depósito, se esse depósito é identificado, enfim, começar. E eu costumo dizer uma coisa, ô Luciano, por incrível que pareça, a prevenção de perdas é um dos únicos caminhos que você consegue melhorar o resultado sem buscar faturamento. Então, se você consegue manter a sua linha de faturamento, trabalhar em perdas dentro de cada setor do supermercado e melhorar seu resultado. Como? Com a linha final. Como que ele poderia implantar isso, por exemplo? Antes de mais nada, a gente precisa entender uma coisa. Eu quero desconstruir a imagem que prevenção de perdas é um departamento macro do supermercado. Então, eu tenho lá recursos humanos, eu tenho o meu comercial e eu tenho minha prevenção de perdas. Essa é a primeira desconstrução que eu gostaria de fazer. Por quê? Porque prevenção de perdas é um mindset. Ele tem que estar dentro de cada equipe. Legal, isso quebra um paradigma gigante, né? Não só esperar da prevenção de perda, de ter um time para prevenir as perdas. Você está trazendo uma desconstrução realmente da gente implantar essa mentalidade nos times. Então, cada time trabalhar com a sua prevenção. Olha que legal, gostei muito dessa analogia, dessa desconstrução, né? Desse novo mindset. Vou te dar alguns exemplos antes da gente chegar no tradicional, que é o controle de estoque, é aquela mercadoria que foi para o lixo. A gente, por exemplo, pode ter lá dentro do recursos humanos uma taxa muito baixa de retenção. Então você tem um esforço monstruoso para buscar candidatos, para selecioná-los e ultimamente em 2022 a gente está tendo uma crise de mão de obra. Perfeito. Então a gente tem um esforço muito grande, né, E a hora quando a gente olha, o nosso turnover é altíssimo. Nosso índice de retenção é muito baixo. A gente tem uma perda. Sim. Uma perda de dinheiro, uma perda de tempo, uma perda de qualidade, uma perda de padronização. Isso é uma perda monstruosa. Outro exemplo, a gente tem lá dentro do financeiro duas situações. Ou quando a gente tem uma grana legal de fluxo, mas mal aplicada. Podia estar rendendo um valor mensal, a gente tem ou pagando juros excessivos, não tendo controle de repasse de cartão. Tudo isso é prevenção de perdas de cartão indevida, principalmente. Tá? A gente pode falar dentro do comercial índice de ruptura. Mas como que a gente calcula a ruptura? Simplesmente você vai pegar a quantidade de mercadorias com estoque zero, categorizados como mercadoria de revenda, e ver a participação dela dentro do nosso cadastro como um todo. Qual a sua participação da ruptura? Que é o estoque zero. Não, mas esse produto eu não estou mais trabalhando. Então por que ele está ativo? Sim. Olha para você ver a consequência de fluxo. Esse item ativo ele vai aparecer no pedido de compra para o comprador, ele vai destinar um esforço naquilo e esse produto não existe mais no mercado. Então eu tenho um alto índice de ruptura, eu tenho um esforço desnecessário do meu comercial,
por conta de uma estrutura de cadastro ineficiente. Então, dentro da gestão da informação, que é um outro setor macro, essa linha de cadastro. Percebe que a prevenção de perdas, ela está dentro de cada equipe. Legal. Até entrando em cadastro, alíquotas erradas, pagando imposto errado de produto. Isso é um absurdo. Perda. Perda. O não cruzamento do pedido de compra com a nota fiscal. Aí o fornecedor manda produto a mais ou manda mais caro. Perda. Legal. Olha que desconstrução. Eu gostei muito do que você está trazendo, né? Uma nova percepção para a gente trabalhar internamente em cada time, em cada setor ali. Essa conscientização, esse mindset. Muito legal, Renato. Exato. A perda se dá na falta do planejamento. Independente da área. Uhum. Onde eu quero chegar? Como eu quero chegar? Quanto isso vai me custar? Quem vai ser o responsável? Simplesmente a falta de planejamento é uma perda descomunal. E muitas vezes que a gente não consegue mensurar. Sim. Tá? E depois, por fim, a gente tem a perda do estoque, né? Que é aquela quebra, mais a perda de diferença de balanço. Que essa a gente consegue mensurar, mas muitas vezes não conseguimos agir. Primeiro porque é um paradigma muito grande para o supermercadista. Ele acha que é impossível controlar o estoque de um supermercado. A gente sabe que não é. Né? A gente precisa de regrinhas, a gente precisa de caminhos, a gente precisa de pessoas capacitadas, a gente precisa de tecnologia de ponta, equipamento, software. Tudo isso para construir aquele tripé de pessoas, processos e tecnologia, que é o tripé da gestão. Sim. E não é impossível controlar o estoque. A gente só precisa pegar esse problemão, quebrar ele em vários probleminhas e resolvendo um a um. Legal, gostei desse mindset, hein? Cara, que podcast legal, hein? Com bastante insights. Pega um problemão, divide em vários probleminhas e vai atacando um a um. Que bacana. Você tem algum case assim que veio na sua cabeça agora pra gente trazer de como era e depois que você começou a trazer esses processos, esse mindset, como ficou? Né? Quais os resultados que o seu cliente ou esse lojista teve? Vamos começar ao contrário. Basicamente, o resultado é o financeiro. Certo. Eu costumo dizer que existe uma regrinha, vamos falar em números, não vamos falar em desenvolvimento pessoal. Existe uma regrinha básica para saber se o supermercado está sendo lucrativo ou não. Certo. Que é, meu endividamento tem que estar baixando, o meu estoque tem que estar mantendo ou subindo, e o saldo bancário tem que estar melhorando. Certo. Tá? Então, esses 3 pontos, eles são muito importantes. Então, quando a gente começa a identificar, a gente tem um problemão, que é o estoque está sumindo, o dinheiro não está aparecendo, e existe o risco do endividamento. A gente quebra em vários probleminhas. Dentre eles, perda. Tudo bem, mas vamos abrir a perda. Então, a gente olha o açougue. O açougue ele representa 25, 30% do faturamento de um supermercado de bairro. E ele tem uma vertente de perca muito grande. Então existe uma matriz de Eisenhower que a gente tem que atacar aonde o resultado vem primeiro. Então basicamente quando a gente começa a atacar a perda em perecível, o resultado é imediato. Legal. Vou te dar outro exemplo. Meu estoque está aumentando, mas o meu fluxo de caixa ele está piorando. Aí você vai ver o índice de reposição, ele está muito maior do que o custo mais a perca. Então, basicamente, quanto que eu tenho que comprar? O meu custo de venda mais a minha perca. Perfeito? Então, ele está comprando mais do que o custo e a perca. Nossa, mas minha reposição para manter meu estoque, eu tenho que repor muito mais do que o custo. Isso significa que a sua perca está alta. Ele está repondo mais do que o custo, significa que a perda está alta. Ele repõe mais do que o custo e o valor de estoque se mantém. Mas como que eu repus? Que eu fiz a reposição mais do que o custo e meu estoque se mantém? Perca. Sim. Percebe? Legal. Então, para que o meu fluxo de caixa respire,
Minha compra tem que estar próxima ao custo de venda, Uhum. portanto, trabalhar em perda. Perda de que forma? Perda de informação, lixo mesmo, furto. A gente tem falha de movimentação. E aí, entrar... Bom, aqui a gente tem muito lixo. Então, o que a gente pode fazer? É mercadoria de má qualidade? É falha no recebimento? É uma câmara fria que não está operando dentro das condições ideais? Uhum. E aí, problemão, divide isso no probleminha. Vamos arrumar a câmara fria, vamos acertar o giro de compra, vamos fazer um rendimento dessa carne aqui para ver se ela está dentro do padrão que a gente tem como ideal. Legal. E esses probleminhas sendo resolvidos, o reflexo do problemão. Bacana. Mais algum outro exemplo? Eu vou dar um exemplo um pouco mais filosófico agora. Lembrando que a administração, ela não existe o certo ou o errado. É muito particular de cada um. Oscilação de preço de leite. A gente foi lá a R$6, chegou a 4, até passou de 6 inclusive, de custo. E um cliente me chegou, isso é um exemplo recente, chegou agora, e disse o seguinte: Renato, eu tô com um problema. O meu custo do leite está me tornando caro perante a percepção do meu cliente e os meus concorrentes. Porque, vou dar um exemplo, eu não me lembro os números agora, mas meu custo está assim, a R$4,80 e o pessoal já está negociando a 4. Se eu não tenho o que eu fazer para mim ser concorrente. Falei, não, olha, a gente tem um problema de perda gigante, que é a perda de credibilidade, perda de posicionamento no mercado. Uhum. Leite é um item de alta percepção. Fiz uma proposta para o departamento comercial da seguinte forma. Vamos fazer o levantamento da diferença que a gente tem do nosso estoque atual de leite para o estoque de custo. E vamos dividir esse valor em 4 parcelas. Nós vamos lançar uma verba. Nós vamos, com essa verba, reduzir esse custo de estoque. E você tem 4 parcelas para buscar isso em qualquer segmento. Ou seja, eu preciso de bonificação para pagar essa verba. Eu preciso de depósito bancário. Eu preciso de desconto em boleto. Então eu vou propor que vocês mesmos solucionem seu problema. Então, olha para você ver. A gente não perdeu dinheiro, porque isso a gente tornou um recebível. Uhum. Nós nos posicionamos no mercado através de um custo competitivo. Sim. E evitou uma degeneração da marca. Você fez lançou esse desafio pro time comercial, é isso? E o pessoal falou assim, olha, é desafiador. Uhum. Nós vamos buscar. Uhum. Até porque é mais fácil a gente buscar essa verba com o universo dos nossos parceiros do que eu ficar com um pipinão no depósito, que é um leite com custo alto. Sim. Então, olha a atuação da prevenção de perdas nesse momento. Preveniu-se que a marca sofresse o impacto. Legal. Percebe? Sim. Então, são cases de atuações dentro de vários setores como prevenção de perdas. Legal, gostei. Vamos entrar no açougue. Você gosta de falar bastante de açougue, né? Tá? Como que poderia melhorar a eficiência, prevenir perdas dentro de um açougue? Eu tenho uma máxima que o açougue ele tem que trabalhar com conceito de qualidade. Né? Isso, claro, dentro do posicionamento estratégico de uma empresa que se predispõe à qualidade. Primeira coisa, não existe mercadoria perecível com tempo de armazenamento alto. Basicamente, o que isso quer dizer? Não faça estoque de produto de açougue. Ah, mas é congelado. Se você pega um produto, uma ave, em uma semana, quando você descongela ela para comercialização, ela perde em torno de 8%. De degelo, né? De degelo. Existe um processo de quebra de fibra e assim por diante. Se você descongela ela com 15 dias, ela vai entre 11% a 12%. Caramba, é muito considerável, hein? Então, primeira coisa, trabalhe com giro. Giro
não significa ruptura. Uhum. A gente tem entrega semanal dos fornecedores hoje. Sim. Então não há necessidade de se trabalhar com estoque, né? Então dentro do açougue hoje, primeira situação, giro. Segundo grande reflexo de perda no açougue, oferta. Por que oferta? Vou ser agressivo no colchão mole. Pô, show de bola. O colchão mole é um item que arrasta, é um item que traz cliente para a loja. Como que é seu time? A gente costuma falar como que é seu time na faca. O colchão mole é um dos cortes mais difíceis que tem. Sério mesmo? Sério. Se você começa ele errado, você vai acabar ele errado, seu índice de perca vai lá em cima. Pô, Renato, então não posso encartar colchão mole? Não estou dizendo isso. Faça uma reflexão do seu time. Ele é capacitado? Diferente de se for encartar um contraflé. Contraflé você corta reto. Uhum. Percebe? Então, a decisão do item a ser encartado reflete no meu índice de perda? Sim. Vou te dar outro índice de perda que a gente tem que monitorar. Se você encarta o colchão mole, o reflexo na fila do seu açougue é diferente de você encartar uma coxa com sobrecoxa e pacote congelado. Então, olha o desgaste no atendimento na opção do colchão mole ou na opção de uma coxa com sobrecoxa e pacote congelado. E ambos teriam o mesmo resultado? A gente tem que partir por uma análise de curva. Uhum. Então, eu digo que quando a gente vai planejar uma oferta, o que a gente espera com aquela oferta? É uma oferta que eu possa possibilitar um upselling? É uma oferta que eu possa possibilite um cross-selling? Uhum. Ou é uma oferta que eu preciso arrastar gente? É uma oferta de experimentação? É uma oferta que vai me gerar consumo adicional? Então, se o propósito da oferta é arrasto, é trazer gente para a loja, eu tenho que pegar lá minha curva ABC do setor de açougue, identificar quais são os itens de maior percepção Uhum. e colocar ele em oferta. Pode ser uma 100, pode ser uma coxa com sobrecoxa, pode ser ali um carré, uma bisteca, pode ser um colchão mole. Então, quando você faz essa opção pelo item, você tem que analisar os reflexos. Sabe, Luciano, o pessoal no varejo, acho que por conta da história, no supermercado, por conta da história, daquele crescimento muito suado, o pessoal esquece de buscar conhecimento. Uhum. Toda ação, ela tem que ser embasada num ciclo de PDCA, que é planejar, envolver as pessoas, controlar e corrigir. E o pessoal mal faz o planejamento, quanto mais controlar. Tá? Então, todas as ações, busque o ciclo PDCA, encaixe aquela ação dentro daquele ciclo. Eu consigo enxergar os reflexos daquilo, as consequências. Não que eu tenha uma atitude sem consequência, Uhum. mas eu sei qual a consequência. Percebe? Sim. Então, Você planejou, você está no controle ali da situação. exatamente. E mais do que isso, quando existe esse planejamento, você sabe se aquilo foi efetivo ou não. Então, bom, eu pretendo aumentar X% a minha visitação, o volume daquele produto vai ser aumentado em Y. Bom, depois dessa ação, eu atingia o que era proposto? E mais, se eu não atingir os porquês, aonde gera o aprendizado? Então, ali, bom, aqui eu não posso errar mais. Percebe? Então, poxa, Renato, mas isso é muito engessado. Depois que a gente introduz essa cultura, isso se torna automático. Isso se torna quase que sozinho. Você já pensa, preciso preencher o P, o D, o C e o A. Percebe? Então, isso se torna cultural. Eu sempre bato na palavra cultural. Porque o cultural, quando você introduz uma pessoa no time, ela aprende com jeitão. Sim. Então, não é aquela... eu não vou te falar uma regrinha A, uma B. É o jeitão que você não perde padrão. E a sua empresa tem a cara do que você se propõe. Perfeito. E toda empresa tem cultura, né?
querendo ou não, saiba disso, empresário ou não, já tem uma cultura ali. Então, tomar consciência disso e trazer para o time uma nova cultura é muito importante e é possível. Né? A gente já participou internamente lá das minhas empresas, a gente desenvolvendo a questão cultural. É um desafio, mas é possível. E aí todo o time vai se engajando nessa nova cultura. E depois de um tempo já vira natural, né? É importante. E saiba disso, empreendedor, né? Empresário, gestores. Seu time tem uma cultura. Queira você ou não, saiba você ou não, mas existe uma cultura. Então é melhor você implantar a cultura que você quer do que deixar os colaboradores decidir por essa cultura. Né? Isso é muito importante. Exatamente. E assim, a gente fala que 20% do time, ele é invariavelmente engajado, ele busca o resultado. Outros 20% são invariavelmente que não vão correr atrás dos objetivos da empresa. E a gente tem ali aquele meio que quem puxar mais forte, leva. Então a gente tem que trabalhar esse pessoal engajado para que ele seja espelho, exemplo, para esse pessoal que está indeciso entregar o resultado. Sim. Percebe? E o que faz isso? É a cultura, é o dia a dia. A cultura, quando ela está inserida na empresa de forma empírica, ela tende a ter desvios. Tá? E esses desvios são corrigidos com uma palavrinha chata, muitas vezes, da gente colocar dentro do cenário supermercadista, que é o feedback. Que é aquela devolutiva da sua percepção, do seu pensamento sobre as ações e as atitudes daquele seu parceiro. Existem inúmeras técnicas de feedback. A gente tem a informal, a gente tem a formal. Independente de qualquer coisa, devolver ao time o que você pensa, o que você espera, o caminho a ser seguido. Então, é o primeiro passo da mudança cultural. Legal. Política de feedback. Tá? Você falou uma coisa muito interessante, né? Sobre a cultura, assim, que eu vejo. E às vezes as pessoas não notam que o líder, né? O líder, seja gerente, seja o dono realmente, ele dita o ritmo do negócio. Ele dita para onde o negócio vai. E às vezes está nos detalhes, né? Eu gosto de trabalhar até tarde. Por exemplo, eu saio da empresa 9, 10 horas da noite. Eu nunca pedi para ninguém fazer hora extra. Eu nunca pedi para ninguém ficar lá, até porque os gerentes nem ganham hora extra. São cargos especiais, né, de confiança. E pelo fato de eu sair mais tarde, a liderança fica até mais tarde na empresa. Entendeu? Pelo fato de eu ter energia, buscar coisas novas, o time vai engajando. Né? Vai buscando a mesma coisa, me desenvolver, o time desenvolve, né? Se eu sou um cara mais quietão, energia baixa, não busco me desenvolver, o que acontece com o time? Ele vai seguindo os padrões do líder. Então, a gente, nós gestores, nós CEOs, donos de empresa, comerciantes, não importa como que você se caracteriza, né? Como que você se veja, mas você dita o ritmo do seu negócio. Então, a sua energia, as suas atitudes, os seus comportamentos influenciam demais o seu time. Então, é muito importante estar ligado nisso, perceber o que você espera do seu time e você ser esse exemplo, né? Porque muitas vezes a gente fala, mas os nossos comportamentos são diferentes. E as pessoas vê o seu comportamento, não vê o que você está falando. Porque falar é fácil, né? Agora, você ter as atitudes necessárias para levar o seu negócio para um outro patamar, é isso que muda o jogo. E as suas atitudes levam o seu time junto. Perfeito. Colocação impecável. E no dia a dia a gente vê muito disso. O dono atrás da mesa, apontando o que deve ser feito. Renato, então peraí que tudo parte do dono? Numa escala de um pequeno e médio negócio, sim. E o segundo passo para a cultura ser enraizada através de terceiros é ele conseguir colocar a cultura dele nos seus multiplicadores, que é aquela primeira linha de responsáveis. Então, se ele quer uma equipe engajada em resultado, ele tem que ser engajado no resultado. Se ele quer uma equipe que consiga controlar perdas,
ele não pode ser o primeiro a esbanjar. Sim. Ele não pode ser o primeiro a pegar lá o iogurte e sair pelo corredor e não passar pelo check-out ou fazer o lançamento de baixa. Isso reflete na equipe. Sim. Tá? Ele não pode ser o primeiro a ter uma secretária, um secretário, como lá uma figura simplesmente por estar. Porque ele está onerando o quadro e é um reflexo na equipe. Se eu posso ter 10 repositores, aquele reflexo do meu subconsciente lá, daquele secretário que não faz nada, eu vou ter 11. E aquela frase interiorana, cachorro de muito dono morre de fome. Sim. A gente não ter atribuições claras para cada membro da equipe acaba por... E mais do que isso, a gente tem mania de entender que quando o resultado foi positivo, a gente tem um processo. Não. Existem variáveis que colocou aquele resultado e muitas vezes você nem sabe o porquê. Sempre que a gente for implantar uma mudança, a gente começa com um projeto que ao término ele vira um processo, uma rotina. Percebe? Então, esse empresário, ele quer implantar uma cultura forte, começa com um pensamento de projeto, definindo os seus valores, aplicando os seus valores, implanta isso na sua primeira linha de decisão, que a gente fala que é o plano tático, que isso vai se perpetuar pela empresa. E mais do que isso é um caminho árduo, que lá na frente o fruto é uma tranquilidade, porque o dono não precisa estar na empresa para a empresa ter a cara do dono. Sim. Eu vejo muitos varejistas, vamos usar isso daí como exemplo, e vai surgir uma pergunta interessante aqui agora. Eu vejo muitos varejistas focados em aumentar vendas. E às vezes abrindo mão de margem, né, com aquele desejo de aumentar vendas. O esforço e o resultado de aumentar venda é maior do que o esforço, o resultado de diminuir perdas? Qual que é a sua análise sobre isso? Vem mudando ano a ano, tá? Antigamente, é que a métrica do faturamento ela é a mais simples que existe. Então você olha lá no resultado, olha lá no relatório de consulta e vê o faturamento. Ele é muito simples. Quando a gente dá um passinho para baixo e olha uma coisa chamada margem de contribuição, começa a ficar um pouco mais complexo. Demanda energia. Então, como eu posso melhorar minha margem de contribuição? Lembrando que essa margem... Por que o faturamento também é importante? Porque não basta ter margem de contribuição se ela está abaixo do ponto de equilíbrio. Tá? Uhum. Então, dentro dessa busca do faturamento, a gente fecha o olho pela margem de contribuição e simplesmente o resultado. Pô, eu estou faturando mais e eu não vejo dinheiro. Também a gente tem vários fatores, tá? O primeiro deles, aumentou o faturamento sem capital de giro. O que significa isso? Eu tinha 5 no estoque, fiz uma aquisição de 30 para mim poder vender os 32, 33. Essa aquisição de 30, com que prazo no fornecedor, sendo que você não tem capital de giro? Você vai receber. Uhum. Quando? Sim. Percebe? Então, essa busca do faturamento, meu financeiro não está legal e eu me perco. Não que buscar faturamento não seja uma saída. É uma saída. Desde que caminhe com a margem de contribuição. Sim. Percebe? Não faz sentido abrir mão dela? Tudo vai depender como o nosso ponto de equilíbrio está na curva. Vou te dizer. Uma empresa que busca uma prestação de serviço, uma qualidade diferenciada, ela tende a ter uma margem de venda maior. Isso permite que o ponto de equilíbrio dela seja um pouco acima. Um exemplo claro. Bom, minha margem de contribuição está em 26%. Certo. Pô, minha despesa está em 20%. Pô, minha lucratividade está em 6%, bacana. Pô, minha margem de contribuição ela é 22%. Pô, é impossível.
A minha despesa está em 18. Então eu estou com um resultado líquido de 4. Então a margem tem que ser quando? Depende do que é o seu negócio. Se o seu negócio se predispõe a muito hortifruti, muito padaria, muito açougue, muita rotisserie, uma fiambreria forte, você vai obrigatoriamente trabalhar com uma margem de contribuição um pouco maior. Tá? E detalhe, quando a gente nos permite trabalhar com uma margem de contribuição maior, a gente tem fôlego para a busca da venda. A gente consegue ir atrás desse faturamento com itens pontuais e estratégicos. Quando a gente trabalha muito no limite, a gente depende muito do fornecedor, da negociação, e a gente fica refém de algumas mercadorias. Tá? E fica refém do mercado. Se o seu concorrente encartou aquele mesmo item um pouco mais agressivo, a gente tem um problema. Então, eu costumo dizer que o supermercado a gente não trabalha em uma ou outra. Você tem que buscar aumento de faturamento, você tem que melhorar sua margem de contribuição, você tem que reduzir sua perca, você tem que desenvolver as pessoas. Percebe? Esse dinamismo, esse frenesi aí que é o que encanta no varejo. Legal. Não é uma ação, né? São várias ações para você chegar ao resultado que você tanto quer. Legal, Renato, muito bom. Eu quero voltar um pouquinho, dar um passo para trás. Você falou muito sobre... Você usou o exemplo lá do colchão, do contrafilé, e junto dele ter a estratégia de você fazer um upsell, um cross-sell. Você consegue trazer exemplo aqui pra gente agora sobre como fazer isso na prática? Como que o supermercado pode... Cara, eu vou queimar um produto, mas eu vou trabalhar aqui com outros itens aqui que vai me trazer essa margem que eu espero, né? Para mim não sacrificar meu resultado final do dia ali, por exemplo. Show. Vamos explicar o que é cada um primeiro. Boa. O cross-selling é quando eu faço eu tenho uma condição de venda ou eu realizo uma venda que complementa a expectativa do cliente. Já o upselling é aquilo que eu melhoro aquilo que ele imaginou. Então vamos dar um exemplo dentro do açougue que fica um pouco mais claro. Certo. O cliente chegou e pediu lá, me corta 1 quilo de contrafilé mais grossinho para grelha. O que ele está dizendo ao balconista, ao açougueiro? Vai fazer um churrasco. Vou fazer um churrasco, tá? O que tem que vir na cabeça do nosso atendente dentro do cross, dentro do complemento? Preciso oferecer para ele uma panceta que foi desossada hoje, fresquinha, num corte especial de churrasco. Legal. Isso é um cross. Ou vou oferecer aquela linguiça com tomate seco e rúcula que foi fabricado hoje no nosso açougue. Então eu estou complementando tudo aquilo que ele tinha expectativa. Agora, vamos para o up. Me vê 1 quilo de contrafilé cortado grossinho para grelha. Pô, Luciano, desossei uma picanha hoje. E tá naquele padrãozinho de 900 gramas. Vou te mostrar. Então ele veio com a expectativa do contrafilé e levou a picanha. Legal. Melhorei meu ticket médio, muitas vezes com o propósito de melhorar a rentabilidade, percebe? E se o atendente for muito bom, muito bem treinado, muito bem desenvolvido, ele realiza o upselling junto com o cross-selling. Sim. São técnicas de vendas que a equipe de atendimento tem que estar preparada para atuar. Perfeito. Por mais que o supermercado é um autosserviço, a gente precisa treinar os nossos colaboradores para serem vendedores, né? Mas o autosserviço, ele permite o cross, permite o up. Vou te dar um outro exemplo. Bacana, traz pra gente. Eu montei na minha ponta de gôndola uma oferta lá de um sabão em pó barato. Certo. Bacana. E na ponta de gôndola, eu coloquei também o Omo. Então, o shopper, que é quem toma a decisão de compra, ele chega na ponta de gôndola e fala: poxa, eu vou levar esse sabão aqui mais barato para lavar lá o quintal, mas não vou lavar minha roupa com ele barato. Vou pegar esse um pouco mais caro. Ou um sabão líquido. Então, eu fiz o cross. O exemplo
clássico do macarrão com molho de tomate, Uhum. isso é uma exposição de cross. Sim. Eu estou complementando a venda. Um exemplo de up é essa. Encartei lá o meu sabão em pó, líder de mercado, e quando eu chego no terminal, tá lá o sabão líquido. Pô, acho que eu vou experimentar o sabão líquido aqui. Você permitiu o up. Eu saí daquele sabão em pó com uma margem de contribuição baixíssima. Só para chamar atenção, para trazer o cliente para dentro da loja. E me permitiu o upselling. Melhorei minha condição de venda. Percebe? Uhum. Então, tanto estratégia de exposição como ali no próprio atendimento, você montar dentro da sua geladeira de autosserviço do açougue o cantinho do churrasco. Isso é um cross-selling. Legal. Percebe? E permite muitas vezes o upselling. Aí o pessoal olha, pô, mas por R$10 a mais vou levar uma carne um pouco melhor, essa tá até com a gordurinha. Ó, tá. O pessoal fala, não, essa aqui tá com gordurinha, essa aqui tá marmorizada. Uhum. Você se permitiu o upselling. Bacana. Você costuma analisar ou já viu os clientes aplicando na prática a análise da venda conjugada? Então, queria que você trouxesse, né, algum case, como é que funciona, através, sei lá, do pão ou de uma oferta de uma cerveja ou de uma oferta de açougue, né, de algum produto de açougue, e como que ele poderia aplicar isso na prática para fazer, por exemplo, um ganho de margem? Vamos entender que a venda conjugada ela depende de vários fatores, inclusive da operação. Certo. Tá? Então, quando eu encarto lá minha contrafilé, a minha picanha, com a intenção de vender uma cerveja premium, não basta ficar no mesmo espaço de gôndola, não existir uma precificação cruzada, não existir um terminal. A venda conjugada, depois a gente chega no controle, que é analisar os resultados. Ela tem que partir de um planejamento. Tá? Qual o subconsciente de um churrasco? É cerveja, refrigerante, é um pão de alho? Então você incrementa esse tipo de ação. Quando eu falo em trabalhar esse mix de margem, essa precificação cruzada, é o seguinte: eu já levei o cliente a comprar batata. Certo. A chance dele levar cebola é imensa. Eu não posso encartar cebola. Muitas vezes, quando é um produto que a gente não tem percepção de preço ou tem uma variação muito grande, hortifruti, por exemplo, a gente até dá uma subidinha no preço de venda. Uhum. Porque eu já levei o cliente por conta da batata. Perfeito. Quando eu analiso a venda de batata, o reflexo de cebola é inerente. Então, eu tenho a venda da cebola. Eu não posso encartar ela. Eu não posso dar 2 tiros para matar um coelho só. Uhum. Então, meus esforços foram na batata e através de uma análise de conjugado, uma operação de exposição bem feita, eu tenho a rentabilidade e um mix de margem bacana. Então, muito cuidado. Vou fazer uma oferta Festival do Churrasco. Aí o comprador entra agressivo. No contrafilé, na panceta, na tulipa, na linguiça, no pão de alho. Qual a abertura do cross-selling que você permitiu? Nenhuma. Então, entenda que estratégia, foco de churrasco, Dia dos Pais, Dia das Mães, Uhum. Ano Novo, enfim, uma data sazonal específica. Vou dar abertura para a realização do cross. Vou dar abertura para a realização do up. Quer ver uma coisa que o pessoal erra também bastante e causa muita perda no setor de açougue? Primeiro, não possibilitar cross e up é uma perda absurda. É isso que eu ia falar. Peguei o gatilho aqui na hora. É mais um motivo, mais o profissional ali, o empresário deixando de ganhar dinheiro, né? É mais uma perda. Perda de margem de contribuição. Sim. Tá? Perfeito. Mais uma vez, desconstruindo aquele departamento que perda é controlar estoque, lá. Então ali eu tive uma perda de margem de contribuição. Muito bom. E olha onde a gente tem um outro problema, aí sim, de perda de qualidade, perda de estoque. Quando eu encartei o contrafilé, eu não identifiquei a venda do similar. O que significa isso?
Como o meu contrafilé está um pouco mais agressivo por conta de um Dia dos Pais e assim por diante, minha venda de miolo de alcatra será um pouco afetada. Porque ela é de mesmo destino, Certo. ficou com um preço um pouco mais caro. Aí a gente tem vários reflexos de operação. Vou colocar um cartazinho também do miolo de alcatra para lembrar o cliente que existe aquele corte. Posso até reduzir um pouquinho o preço. Renato, mas você está reduzindo o contrafilé do miolo de alcatra? Margem só existe quando acontece a venda. Então, o fato de eu reduzir um pouquinho o miolo de alcatra, o fato do miolo de alcatra ficar na câmara, não significa que eu perdi margem de contribuição, ele está no depósito. E outro detalhe, o comprador ele não se atenta a isso. Então, se ele costuma comprar 20 caixas de contrafilé e 10 de miolo de alcatra, a partir daquele momento ele compra 50 caixas de contrafilé e 10 de miolo de alcatra ao mesmo tempo. O que vai acontecer com aquele miolo? Vai ficar na câmara, com o tempo vai perder qualidade, quando eu for vender não está dentro dos nossos valores, eu aumentei minha perca. Sim. Então, essa composição de volume também é importante. Percepção dos similares do comprador e da operação. Legal, hein? Muito bem colocado. Esses detalhes fazem uma diferença gigante. E é muito comum esse tipo de erro dentro da operação de loja? Quando a gente não tem a cultura do planejamento, que é qual o foco do meu folheto, com base no foco do meu folheto, quais os itens que atendem esse foco, e quais os reflexos desse encarte, é muito comum. Muito mais, é bem mais comum do que a gente está acostumado. A gente imagina. É quase que o pessoal não dá atenção. Não dá atenção e quando analisa o resultado final, nunca a gente lembra que é uma oferta mal feita, que é uma perca mal gerenciada por conta de um similar. A gente vai... Tem muita gente. Quanto tributo? São essas as desculpas. Tá? É muito mais fácil, é muito mais palpável. O detalhe faz parte da prevenção, faz parte do resultado. Sim. Legal. Que desconstrução, viu? Literalmente desconstruindo realmente essa questão de perda não é só a compra, né? Perda não é só o estoque, é muito mais que isso, né? Desenvolvendo esse mindset. Cara, que conteúdo porrada, hein? Gostei demais, estou gostando demais. Eu espero que quem está nos ouvindo esteja curtindo bastante, entendendo o valor que tem esse podcast, hein, Renato? Que massa. Eu queria que você trouxesse mais case no financeiro, por exemplo. Como que a gente poderia melhorar o fluxo do financeiro? Como que a gente poderia melhorar, reduzir as perdas no financeiro? A gente tem uma data... Eu vou dar um exemplo. Uhum. Por exemplo, a gente tem uma data dentro do setor supermercadista que é o terror. Que é o dia 20. Dia 20 é o dia vermelho do fluxo de caixa. É o dia do terror? É o dia do terror. Legal. Aquele dia que o gestor descabela, ele fica doido. Com uma atitude simples. Comercial, não existe vencimento nessa região entre o dia 18 e o dia 22. Isso numa empresa que não tem capital de giro adequado, tá? Por quê? Essa atitude simples, eu não entro ali numa conta garantida, num cheque especial, não gero juros, simplesmente uma readequação de data. Legal. Vamos para um outro exemplo. O supermercadista está bem estruturado, tem um capital de giro formado, tem lá X despesa dentro do seu capital, e ele está na conta corrente. Cenário atual, CDI 13 alguma coisa. Existem contas que fazem rendimento diário de CDI. Sim. E esse saldo está em conta corrente. Não coloca o dinheiro para trabalhar para ele. Então, a operação do supermercado, mas o meu core business é a venda. Sim, mas existem secundários. Perfeito. Esse dinheiro tem que estar muito bem aplicado. Eu preciso negociar taxas constantemente. Eu não posso simplesmente fechar uma taxa bancária
4, 5 anos. O cenário amanhã é outro. Entrou o Pix, fez uma baderna nas taxas. Sim. Então, aquele cara que estava com um contrato muito engessado, perdeu a oportunidade. Tá? Então, dentro do setor financeiro, a gente tem lá, por exemplo, uma métrica de recebimento, o qual existem algumas bandeiras que estão com atraso de repasse. Se eu não monitoro isso, cai no esquecimento. E por fim, a minha venda se tornou inadimplência. Vou te dar um outro exemplo que a gente monitora no setor financeiro. Eu tenho que acabar com o meu crédito rotativo. Depende. Cidades interioranas, você realiza um filtro dentro dessa carteira. No interior de São Paulo tem muito crédito rotativo? Muito. Tem? Legal. Você faz um filtro dessa carteira e aqueles clientes fiéis, né, permanecem. Uhum. Certo? Crédito rotativo é uma forma de fidelização. E mais do que isso, as avaliações que muitas vezes eu faço, a inadimplência do crédito rotativo é menor do que a taxa do cartão de débito. Olha aí. Senhor do negócio. Então quer dizer que se toda aquela minha carteira passasse no cartão de débito, a minha despesa é maior. Renato, mas você não está levando em consideração o controle que isso tudo requer. Bom software, bom processo não requer controle. É natural. É muito natural. Sim. Da mesma maneira que eu vou conferir lá uma venda de POS, Uhum. eu confiro aquele crédito rotativo, Sim. arquivo de forma legal, meu sistema avisa, olha, tá vencendo, cobra, não pagou trava. É automatizado. Acabou aquela história de tem que ter o input humano. Óbvio. Um sistema que possibilite esse tipo de situação. Sim. Né? Mas perdas financeiras absurdas. Por que acabar com um crédito rotativo dentro dessas condições? Não faz sentido. Nenhum. Tudo parte de uma análise, né, Renato? Às vezes a gente tem... Né, eu já ouvi isso de clientes mesmo. Cara, meu sonho é acabar com o crédito rotativo. Né? Mas você trouxe um negócio muito legal. Talvez, não tô tendo certeza disso, mas talvez se ele fizer uma análise, ele vai chegar à conclusão que ele fala, cara, vale a pena eu manter o crédito rotativo. Ou não. Ou não. Cara, tá muito alto minha perda aqui, tá muito alta, realmente vale a pena eu migrar pro cartão, né? Pensar numa outra estratégia. Tudo parte de uma análise, né? É muito bacana isso. Por isso que é importante informação, os dados, né? A gente entender os nossos negócios para tomar sempre a melhor decisão, com base em fatos. Exato. Não é achismo. Tá? Uhum. O supermercadista tem o hábito de entender que não, eu tô vendo, eu tô enxergando, eu tô ali, tô no dia a dia. Aí ele entra às 7 da manhã, sai às 9 da noite e acha que ele tá vendo tudo. Sim. É a maior ilusão do supermercadista essa. Porque quando ele veio crescendo, 2, 3 check-out, de fato, lá 200 metros quadrados de área de venda, ele enxergava tudo. Em um determinado ponto ele não enxerga mais. Sim. Tá? E esses dados possibilitam o crescimento. Existe um ponto de crescimento que o supermercadista chega e ele tem 2 caminhos. Ou ele profissionaliza, toma decisão com base em fatos, ou ele quebra. Então, muitas vezes, alguns supermercadistas têm a opção de não crescer para não ter que profissionalizar. Porque ele sabe que se ele chegar nesse momento, ele tem que tomar uma decisão. Ou ele vai pro profissionalismo, ou ele quebra. Concordo plenamente. É uma história até real, que é o que fundamentou a decisão da gente ter a Subclass, tanto o podcast quanto a plataforma. Foi numa ligação que eu recebi de um amigo supermercadista. A loja tinha muitos anos já, era um varejo antigo. Não partiu para profissionalização, não tinha conhecimento, abriu um concorrente do lado, ele simplesmente fechou as portas. Não sabia como lidar, não tinha informação, não fazia uma gestão ali dos números, dos resultados como precisava. E, cara, aquilo lá mexeu comigo.
e consequentemente mexeu com ele, com a família, né? Imagina o impacto que isso não dá, né? Então é importante sim desenvolver, ter esse mindset, né? De buscar entender mais dos negócios. Tem loja que está em um determinado momento, às vezes está crescendo ali, você faz tudo, né? Aí você crescer mais um pouquinho, você vai colocar pessoas para fazer, você vai crescer mais um pouquinho, você vai construindo isso, né? Você vai se profissionalizando cada vez mais. E tem que continuar, porque a partir do momento que você para e continua no amadorismo, numa determinada estrutura, vai dar ruim. Vai dar ruim, em algum momento vai dar ruim. Vai abrir um concorrente, ou a própria estrutura ali, por você não estar acompanhando, não ter feito esses processos, né? Não ter elevado o nível do seu negócio, vai quebrar. Ou até mesmo a mudança do perfil do seu consumidor. Sim. Às vezes o mercado te obriga a mudar o seu supermercado. Sim. E você tem que estar atento a isso. Uma aula muito bacana, a gente preparou lá na Subclass. É um prazer enorme ter colocado todo aquele conteúdo. Legal. Ficou muito bacana mesmo. Eu espero que seja esse podcast um start para cada supermercadista ou para cada integrante do time de fato buscar esse conhecimento. Eu desejo muito sucesso à Subclass. E você sabe que o que precisar de mim, a gente está com conteúdo à vontade. Legal. Até pegando esse gancho, a sua aula lá na Subclass é sobre o quê? O que você fala? Quais os insights aqui que você já pode trazer? Uns spoilers, né? Do que tem na sua aula. A gente buscou especificar um pouco mais essa desconstrução do setor específico de prevenção de perdas. Uhum. E mais do que isso, a gente entra no passo a passo do controle de estoque. Legal. Qual que é a cartilinha daquele esqueleto para depois compor a musculatura para que eu possa ter o meu controle de estoque? Sim. E veja bem, Luciano, eu estou falando de controle e não de contagem. Contar estoque lá nos primeiros dias de janeiro para mim entregar para a contabilidade, eu não estou falando disso. Estou falando da capacidade de você fazer uma leitura e tomar a decisão a qualquer momento, olhando para o seu estoque. Sim. Perfeito? Legal, que bacana, hein? Eu agradeço demais a sua presença, agradeço demais você ter vindo nesse podcast, compartilhado seu conhecimento, sua experiência. Tenho certeza que agregou aí muito na vida das pessoas. Renato, quero que você deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo. Eu costumo dizer que o supermercado ele é muito dinâmico e isso não serve de desculpa para ele ser inconsequente. A busca por resultado, por controle, por desenvolvimento humano, hoje é uma obrigação do supermercadista. Legal. Muito bem. Como que a gente acha a sua empresa no Instagram ou nas redes sociais? A gente está lá produzindo conteúdo assim que libera um pouquinho na agenda, @oesuper. O foco nosso é a orientação especializada a supermercados, independente da área. Prevenção de perdas, controle de estoque, a nossa vida é o supermercado. Legal. Tem que ser, né? Não adianta ser consultor e querer atender vários nichos. O supermercado ele é muito específico. Ele é muito específico. Ao mesmo tempo que ele é apaixonante, ele é extremamente complexo, né? Então ele exige demais ali a sua experiência, o seu conhecimento, né? Bacana, isso aí, que legal. Galera, é o seguinte, quero convidar você a comentar, a compartilhar esse podcast aí com seus especiais. Agradeço demais você que nos acompanha até aqui. Logo, logo, novos conteúdos. É isso aí, siga a Subclass Oficial nas redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, ok? E siga meu Instagram também, o Luciano Guerreiro. Beleza? Até o próximo podcast. Tchau.